Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos falar de notícias? Vamos lá, a gente começa com duas saídas, tá? Que já são bem prováveis e que inclusive me fazem ficar um pouco de olho na situação toda. Primeiro, são duas notícias do GE. Globo que não são surpreendentes, são notícias, eu diria até que a gente já esperava que acontecesse, mas uma delas me surpreende mais pelo momento. Vamos começar pela que não surpreende em nada, tá? Felipe Alves, goleiro do Fluminense nessa temporada de 2024, goleiro reserva, disputou algumas partidas no Campeonato Carioca, mas foi reserva do Fábio o ano inteiro. Não deve renovar com o Fluminense, segundo a informação do Marcelo Neves. Eu acho até brinquei lá no Jornada falando o que esse deve tá fazendo nesse título, né? Porque o Felipe Alves não seguirá mesmo no Fluminense, não tem que seguir mesmo no Fluminense. Diz aqui, inclusive, que ele analisa propostas. Bem, no caso do Felipe Alves, ele assinou um contrato até dezembro, só desse ano. Foi um pedido do Fernando Diniz, diria eu até mais do que um pedido, uma imposição. A época da contratação, eu não achei a contratação do Felipe Alves tão ruim, pensando nesse ano. Era um goleiro que vinha de um tempo de inatividade, não tinha jogado em 23, muito por conta de relacionamento com a comissão técnica do São Paulo, ele passou o ano inteiro sem jogar. Eu nunca achei Felipe Alves um goleiro horroroso, não. Mas achava que tinha ali, de fato, um problema, considerando dele ser o titular na ausência do Fábio, né? A partir do momento que o Fábio saísse, eu não quero que o meu goleiro titular seja o Felipe Alves. E eu estava enganado sobre isso, não sobre as minhas críticas, mas sobre a minha falta de senso na hora de elogiar. O Felipe Alves fez um ano horroroso no Fluminense. Enquanto esteve na meta, enquanto foi goleiro do Fluminense nas 3 partidas, leia-se no jogo contra o Botafogo, na derrota por 4-2 após o título da Recopa, na vitória contra o Madureira e no empate contra o Boa Vista, não fez boas atuações. Pra falar a verdade, eu só não lembro de problemas causados por ele no jogo contra o Madureira. Dos outros 2, foram atuações ruins. Então, é um goleiro que... Aí, eu falei da imposição. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo disso. Já falei isso aqui no canal, mas como é a última vez que eu falo sobre Felipe Alves, talvez, então vou falar aqui. A época da contratação do Felipe Alves pelo Fluminense, o Fernando Diniz tinha feito essa requisição. Tentaram travar internamente, principalmente a parte de preparação de goleiros do Fluminense. Não era a favor da contratação. E as seguintes palavras foram proferidas pelo Fernando Diniz para impor a contratação do Felipe Alves. Até no meu goleiro vocês vão querer se meter agora? E aí, fecha aspas, óbvio que nessa briga, dessa queda de braço, o treinador que foi campeão da Libertadores, que era a cara do projeto do Fluminense, ia conseguir a contratação e conseguiu a contratação do Felipe Alves. Ninguém imaginava o que ia acontecer no Campeonato Brasileiro naquela sequência. Tanto é que logo após a saída da demissão do Fernando Diniz, foi feita no jogo contra o Flamengo, em junho. Logo após a demissão, o Fluminense enfrenta o Vitória no Maracanã, numa quinta-feira, vocês vão lembrar. No domingo, com o Diniz, Felipe Alves é goleiro reserva. Na quinta-feira, já com o Marcão, com 2, 3 dias de treino, o Felipe Alves nem relacionado foi para aquela partida. Não fizeram nem a questão de fingir que o Felipe Alves tinha ali alguma aprovação. Desde então, a única vez em que o Felipe Alves ficou no banco de uma partida desde a saída do Fernando Diniz foi na estreia do Mano Menezes, lá em Criciúma, e que o Vitor Eudes também estava no banco. Ou seja, desde a saída do Fernando Diniz, o Felipe Alves não só caiu de segundo, como caiu para terceiro, quarto e até quinto goleiro, se considerar as últimas partidas. Enfim, não fica no Fluminense, sabe-se lá que propostas são essas. Dada toda a situação, um abraço aí pros cruzeirenses, mas eu torço que seja o Cruzeiro, né? Olha só, outra saída que eu falei é uma notícia também do GE. Globo, mas essa é do Gustavo Garcia. E ele fala sobre Marquinhos. O Marquinhos tá emprestado ao Fluminense, o atacante está emprestado pelo Arsenal, é um jogador revelado pelo São Paulo, já rodou alguns clubes na Europa, sempre emprestado pelo Arsenal e está aqui por empréstimo também. Tá com esse empréstimo perto do fim, acaba agora no final do ano, e pela apuração do Gustavo Garcia, não houve qualquer procura da diretoria ainda
para uma renovação de um empréstimo do lado do Marquinhos. Nesse momento, né, os valores a gente chegou a mencionar lá atrás, eram próximos a 10 milhões de euros para comprar o Marquinhos. Obviamente o Fluminense não vai efetuar essa opção de compra. Marquinhos jogando bem, sendo titular, já não daria para efetuar essa opção de compra, né? 70 milhões de reais praticamente. Imagina então com o Marquinhos sendo reserva e nem atuando tão bem. E, segundo a matéria do GE. Globo, quando diz aqui que o Marquinhos não foi procurado pela equipe, você pode até entender e falar bem assim, pô, Gabriel, mas o próprio Mário Bittencourt já disse numa entrevista, quando a gente perguntou sobre o Marcelo e sobre o Felipe Melo, que, pô, ele não iria conversar sobre nada disso até o final do ano. Pois é, mas a gente já viu, primeira questão, a gente já viu o Diogo Barbosa vazando a notícia de que o Diogo Barbosa foi procurado para poder, fica tranquilo, a gente não vai conversar de renovação até o final do ano, mas a gente conta com você, tá? Que é o outro cara que tá acabando o contrato. Então, já houve esse movimento também, que provavelmente não houve com o Marquinhos. Segundo ponto também, que já indica que o Marquinhos, de fato, não fica no Fluminense. Para não ter havido um contato, é de boa, passa, batido, ok. Tá todo mundo concentrado em escapar do rebaixamento. Para esta notícia chegar até o Gustavo Garcia, provavelmente algum dos lados não está muito satisfeito com essa falta de procura ou com essa falta de decisão. No meio da matéria ele diz que a única forma de contar com o Marquinhos em 2025 seria renovando o empréstimo, porque o Fluminense não vai comprar, mas isso dependeria da aprovação do Arsenal. Só que não houve nenhum contato para estender esse vínculo de empréstimo até agora dentro do Fluminense. A possibilidade até não está 100% descartada, mas nesse momento, caso nada aconteça, o Marquinhos não fica no Fluminense para 2024. Eu vou ser sincero, o Marquinhos parece um jogador extremamente promissor. O Marquinhos tem 21 anos ainda, já está na Europa desde os seus 18 praticamente. Teve lampejos de bom futebol na temporada do Fluminense, mas eu acho que não passou muito desses lampejos, sendo bem sincero. Você pega ali o histórico do Marquinhos dentro dessa temporada, ele lá atrás, né, chegou a jogar pré-olímpico, etc, mas assim, ele tem muitos jogos. O Marquinhos nesse ano são 28 jogos, se eu não me engano, 19 pelo Brasileirão, 5 pela Libertadores, 24, 1 pela Copa do Brasil, 25, 3 pelo Carioca, 28, exatamente. São 28 jogos. E o fato da gente lembrar só daquele bom jogo dele contra o Colo-Colo e lá contra o Alianza Lima, até dá pra dizer ali Red Bull Bragantino, Vasco, Bahia, aquela sequência de 5 jogos ali no início do Brasileirão, no início do mês de abril, e a gente não lembrar de mais praticamente nada, vai dizendo um pouco que é o que foi o ano do Marquinhos, né? Você vai pegar ali, saltando mais aos olhos, talvez o jogo contra o Galo, que ele faz aquela boa jogada pela direita no início do jogo e dá assistência pro Germancano, mas assim, desse pequeno recorte até agora, o Marquinhos parou de produzir. Hoje na fila do Mano Menezes, para a posição que ele tem, a quarta opção. Você pode botar aí, tirando o John Arias, nem vou botar nem o João Arias na conta, inclusive vamos falar do João Arias agora. Mas você pode botar aí que tem o Serna na frente dele, o Lima tá na frente dele, o Keno tá na frente dele. Ah, Gabriel, mas o Keno e o Marquinhos não jogam ali do mesmo lado. Mas na hora da dividida em jogos passados, o Mano Menezes deixou o Marquinhos fora do banco e deixou o Keno no banco. Quando tinha que tirar alguém do banco porque tava com muita gente pra não relacionar, o Marquinhos é que ficou de fora. Na hora que o John Arias ficou suspenso e que o Marquinhos seria o reserva pra atuar pelo lado direito, o Mano Menezes escolheu improvisar o Guga, montar um esquema diferente do que colocar o Marquinhos em campo. Então tá bem nítido que a avaliação da comissão técnica hoje também é uma avaliação parecida com a minha, de que o Marquinhos não rende. Eu acredito que hoje o investimento no Marquinhos seria muito mais pensando na questão apenas financeira, de que se ele jogar um pouco, ele tem uma idade boa para poder render, do que necessariamente pelo futebol apresentado no ano. Tem uma série de atacantes que passaram pelo Fluminense que, se eu citar aqui, você vai ficar escandalizado, mas você vai ter que dar o braço a torcer. Fizeram um ano melhor do que o Marquinhos está fazendo em 24. Eu vou citar um só, mandando um abraço pro Fio, que vai ficar agora em êxtase agora para poder reclamar disso.
Mas o ano do Johnny Gonzalez em 2019 é bem melhor do que o Marquinhos em 2024. Principalmente porque, mas ele só foi bem no Carioca. O Marquinhos também jogou o Carioca e não foi bem. Então assim, hoje o cenário do Marquinhos é esse, né? Agora, falando em Europa, o cenário do John Arias é uma situação que chama atenção. Primeiro, vamos em ordem cronológica. Saiu uma matéria do Bruno Volok, que é um colunista do O Tempo Esportes, o jornal O Tempo, lá de BH. É um jornal conhecido lá em Minas Gerais, só que o Bruno, ele fala muito de vôlei. Pelo que eu vi lá, ele fala bastante da Superliga. Minas tem 3 times, né, bem fortes, né, o Praia Clube, o Minas e o Cruzeiro. O Cruzeiro não tá na Superliga Feminina, mas enfim, times fortes, tem uma tradição boa no vôlei. E aí, mas ele publicou aqui na coluna dele, lembrando, o Cruzeiro tem interesse no John Arias, isso é fato e não é nada além disso. O Cruzeiro tem interesse no John Arias. E ele publicou aqui uma questão sobre o John Arias dizendo que, diz aqui, além de Gabigol, Gabriel Barbosa e Arrascaeta, um nome em alta para defender a camisa azul em 2025 é do atacante John Arias, do Fluminense. Mas o colunista Bruno Volok trouxe uma notícia que pode deixar a China Azul chateada. Aí abre aspas porque ele falou: a informação que eu tenho é que o John Textor, dono do Botafogo, via Crystal Palace ou via Lyon, que pode ser inclusive a coisa mais concreta, via Lyon, quer fazer a contratação de John Arias, a princípio, para ele atuar na Europa. Porém, existe uma conversa de que, caso o Botafogo conquiste a Libertadores, o John Arias, pensando no Super Mundial, poderia parar no Botafogo quando terminar o campeonato inglês ou o campeonato francês. E, enfim, né, e aí ele menciona ali o acordo de cavalheiros entre o Mário Bittencourt e o John Arias dos 10 milhões de euros, que chegando nessa proposta o Fluminense venderia para fora do Brasil. E aí, nesse caso, como o Fluminense não negociaria o John Arias para dentro do futebol brasileiro, o John Textor faria essa manobra. Vamos lá, né? Ninguém aqui acredita que o Fluminense seja tão otário assim, né? De permitir uma coisa dessa. Da mesma forma que, eu vou repetir aqui, gente, qualquer time que especular o John Arias jogando no Brasil, não dá pra poder falar sem a gente levantar o dedinho e falar bem assim: então, mas o John Arias mudou de ideia? Tem alguma coisa falando que o John Arias mudou de ideia? Porque ele quer jogar na Europa. E ele não quer jogar 6 meses na Europa, é meio óbvio. Então, se o John Textor compra ele pro Lyon, inclusive vamos falar já da situação do Lyon, pro Lyon, e fala bem assim: olha, eu vou te comprar e vou jogar pro Botafogo. O John Arias, pela cabeça que ele tem hoje, ele vai falar: não, porque se for pra jogar no Brasil, eu fico no Fluminense onde eu já tô, ganho bem, já tive proposta boa. Então, a ideia do John Arias hoje é ir pra Europa. Ele pode mudar de ideia, mas qualquer apuração relacionada a John Arias interessa, vai jogar num clube do Brasil X, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, América de Natal, tem que envolver uma apuração relacionada a John Arias mudou de ideia na carreira dele. Porque hoje, o único motivo que faz o John Arias sair do Fluminense é o fato dele querer jogar na Europa. Não é dinheiro, o Fluminense já ofereceu um super contrato pra ele, ele não aceitou. Não é briga com a torcida. O único motivo que o faz sair do Fluminense é jogar na Europa. Hoje, se ele mudar de ideia, qualquer apuração relacionada ao John Arias vai pra clube tal do Brasil, que não venha como uma apuração de o John Arias considera jogar no Brasil, mudou de ideia, essa apuração ela é fragilizada. Agora, falando do Lyon especificamente, no mesmo dia que sai essa matéria aí do John Textor querendo fazer isso pro Lyon, vou até botar aqui na tela, sai uma matéria lá num jornal da França do julgamento do Lyon, que foi proibido de contratar e será rebaixado do campeonato francês se não melhorar a sua situação financeira. Isso porque a Liga de Futebol Profissional da França tem uma direção nacional de controle de gestão, que é basicamente o fair play financeiro, de certa maneira. É um tipo de fair play de direção, de comissão ali, que fiscaliza se os clubes estão gastando mais do que tem condições de arcar. E o Lyon foi julgado, de certa maneira. O John Textor, inclusive, esteve lá na França para poder fazer isso. E, caso o clube não melhore a sua situação financeira,
a decisão da Liga de Futebol Profissional da França será de rebaixar o Lyon sumariamente para a Série B do Campeonato Francês. E aí aqui diz falas do John Textor, tá? Que também é dono do Botafogo. Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como órgãos regulatórios olham essas coisas. Acredito que a Direção Nacional de Controle e Gestão é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos dentro da direção da Liga. É engraçado o John Textor, né? Ele é sempre perseguido. Enfim, segundo diz o jornal L'Équipe, que é a maior publicação lá da França, os argumentos dele lá para questões financeiras não convenceram a comissão de gestão e, por isso, o Lyon não pode contratar e vai ter um controle ainda maior sobre sua folha de pagamento. E aí, diz, inclusive, é o que mais chama atenção, na RMC Sport, que o Textor disse que são esperadas vendas no Brasil. Lá na França ele fala que vai vender jogador do Botafogo. Só que não entrou muito em detalhes. E que prometeu fazer uma apresentação pública sobre o assunto hoje, né? Nesse sábado. Ou seja, lá na Europa, ou na França, o Lyon não pode contratar nessa temporada, e ele lá tá dizendo que vai vender jogador do Botafogo para poder cobrir o rombo. Ele tem ali todo uma... Se você quiser usar a crítica, você vai falar maracutaia. Se você não quiser usar a crítica, você vai falar que é controle de gestão, em que ele fica fazendo empréstimos de um clube para o outro. Isso é um negócio que não ficou muito explicado ali quando você olha o balanço do Botafogo. Ele traz o jogador para cá, mas empresta o dinheiro para lá. Enfim, não sei como é que funciona exatamente a Eagle Holding ali de times de futebol. Mas o fato não tem como ele comprar o John Arias pro Lyon, se o Lyon não pode comprar jogador nenhum. E outro fato também, né, que a gente num processo em que a gente está olhando outras SAFs, porque o Fluminense já tem isso como base de que virar SAF, enfim, vender parte do clube com controle ou sem controle em 2025, esse olhar aí que a gente tem que ter para as outras SAFs tem que ser um pouco mais crítico também de como o John Textor tá levando a coisa. Enfim, tá? Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e, enfim, toda essa matéria do Bruno Volok, se Deus quiser, vai estar errada num ponto, que é o Botafogo não jogar o Super Mundial, é o que a gente espera como rival. Tamo junto, até a próxima, um bom sábado aí pra todo mundo, valeu!